Oi, tudo bem? Meu nome é Thaís Godinho, do blog Vida Organizada. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como organizar tarefas recorrentes. Mas antes disso, dê um like aqui nesse vídeo e inscreva-se no canal apertando no sininho para você receber as notificações quando aparecer um vídeo novo. Bem, para a gente falar sobre tarefas recorrentes, eu vou dar aqui a minha visão, que é a visão do método GTD, o método de organização e produtividade que eu utilizo. Quando a gente fala em tarefas recorrentes, é importante analisar cada um dos itens que você considera uma tarefa recorrente ou uma tarefa de rotina para verificar qual a natureza desse item dentro da sua vida. Não existe uma solução engessada ou certo ou errado aqui, mas sim sugestões de como você pode organizar essa tarefa. Eu vou passar aqui algumas recomendações que são mais comuns para organizar o que forem tarefas recorrentes. A primeira opção é que você use o seu próprio calendário ou a sua agenda para organizar o que for uma tarefa recorrente que você tem que fazer num dia específico. Por exemplo, toda sexta-feira ou todo dia 15 do mês, por exemplo. Eu utilizo a agenda do Google, que é uma agenda eletrônica e gratuita, então é muito fácil criar uma recorrência lá. Se você utiliza a agenda de papel, você pode fazer isso com post-its, por exemplo. E aí ir trocando o post-it de página sempre que você executar aquilo no dia em questão. Se a tarefa recorrente não for algo que você tem que fazer num dia específico, então ela pode ir para uma lista de próximas ações com recorrência. Por exemplo, é algo que você tem que fazer dependendo apenas de estar no contexto mais apropriado, como por exemplo no escritório ou na sua casa. Dessa maneira, se você utilizar programas como o Todoist, você pode criar uma recorrência dentro da própria tarefa. Eu utilizo o Evernote para organizar as minhas tarefas atualmente e o que eu faço é simplesmente criar uma nota dentro do contexto e eu nunca deleto ou concluo essa nota, ela fica lá para sempre. Eu só anoto no corpo da nota quando foi a última vez que eu fiz e isso me ajuda a ter um controle legal. A diferença entre uma tarefa com prazo que entra na lista de próximas ações e uma tarefa que entra no seu calendário é que a tarefa que entra no seu calendário só pode ser feita em um dia específico. Já a tarefa que entra na lista de próximas ações, mesmo que ela tenha um prazo, você pode adiantá-la. Por exemplo, até sexta eu tenho que redigir um relatório X para o meu trabalho. Isso não significa que você tem que fazer na sexta, significa que você tem que fazer até sexta. Você pode fazer na quinta, na quarta ou quando você conseguir. Já o que entra no calendário só pode ser feito naquele dia específico. Muito provavelmente porque você depende de dados que só vão estar disponíveis naquele dia, por exemplo. Agora, existem tarefas recorrentes que na verdade são mais tarefas de rotina. Nesse caso, pode ser apropriado organizar através de checklists. Checklists são listas de verificação, são listas de referência que você utiliza apenas para verificar se aquilo que você já faz no piloto automático está sendo realizado mesmo. Então, tarefas como arrumar a cama, lavar a louça, escovar os dentes, você não precisa colocar isso numa lista de próximas ações ou no seu calendário. Isso vai lotar aí o seu calendário, as suas listas de ações. Você pode criar checklists das mais variadas formas. Você pode criar uma checklist de ações que você tem que fazer todos os dias no seu trabalho, por exemplo. Mas lembre-se que a checklist ela não serve como lembrete, ela serve como verificação. Então, geralmente são tarefas que a gente já faz ao longo do dia, nesse caso da checklist de afazeres diários, mas que a gente verifica só para garantir que está tudo sendo feito mesmo. Se você precisa se lembrar de fazer algo, é mais coerente que você deixe ou na lista de próximas ações ou no calendário, que são formatos de lembretes. Analisa também o que você tem nessa lista de tarefas recorrentes ou de rotina, porque pode ser que você tenha não ações, mas projetos que precisam ser esclarecidos de maneira melhor. Eu vejo muitas pessoas colocarem como atividade de rotina ou tarefa recorrente fazer mais atividade física, por exemplo. E o que significa fazer mais atividade física? Talvez você tenha que esclarecer isso um pouco melhor. E aí, se você tiver um projeto com relação a isso, você pode ter ações recorrentes, como por exemplo, correr de segunda, quarta e sexta, ir à academia de terça e quinta e por aí vai. Sempre esclareça cada um desses itens antes de ter noções pré-concebidas de onde ele entraria ou não. Então, a minha recomendação aqui é que você pense um pouco melhor sobre as atividades que você precisa fazer, porque o GTD, o Getting Things Done, não se trata somente de fazer as coisas acontecerem, sim de você pensar sobre o que tem que ser feito, analisar se você está investindo tempo no que é certo para você. Então, esse raciocínio ele é muito apropriado e tem que ser feito antes de você inserir coisas na sua lista. Bom, espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo tenha sido útil. Até a próxima!